Olá, bem-vindos a mais um episódio dos Corações Sem Padrões. Estou aqui com o meu amigo Rogério, amigo e terapeuta, e hoje vamos aqui no nosso consultório especial das Marias falar sobre um tema que diz respeito a toda a gente e toda a gente tem muita curiosidade, que é o tema das relações. O Exatamente. segredo das relações amorosas. Amorosas. Rogério, então vou já começar aqui esta conversa com uma pergunta que eu creio que tem muito peso na vida de toda a gente, que é: o que é uma relação verdadeira? Uma relação verdadeira tem que ter, acima de tudo, uma conexão verdadeira, não é? Porque quando nós falamos em relações amorosas, primeiro a palavra amor está muito banalizada, não é? Nós encontramos alguém, mesmo na nossa adolescência, facilmente dizemos que estamos a amar alguém. E não estamos, porque a fase inicial daquilo que poderá vir a ser um amor é a paixão. E a paixão, muitas das vezes, é algo que nós sentimos por uma imagem que nós próprios criamos da outra pessoa, não é? Nós, inicialmente, quando conhecemos alguém, nós idealizamos logo ali, projetamos uma realidade daquilo que nós queremos encontrar em alguém naquela pessoa. E isso faz com que nós não consigamos ver a pessoa tal como ela é. À medida que nós vamos nos relacionando com ela, nós vamos reconhecendo efetivamente aquilo que ela é, ou vamos estar em conflito entre aquilo que ela é e aquilo que ele quer que ela seja. Então, uma relação verdadeira tem que haver logo, inicialmente, esse reconhecer do outro e a aceitação daquilo que esse outro é na sua luz e na sua sombra, e acima de tudo ter uma conexão verdadeira que vai para além do físico, que vai para além dos status, que vai para além daquilo que possa ser mais objetificado, vamos dizer assim. Ok, tu achas que é importante um casal, quando decide assumir uma relação, ter os valores iniciais, os valores primordiais em concordância? Sim, 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 sim. Portanto, se as pessoas não pensarem da mesma forma, já Fica é. difícil, Ok. E tu né? achas que esses valores se podem trabalhar, ou achas que as pessoas já trazem valores que estão tão marcados dentro de si que não há forma de os alterar? Olha, dizer que não é possível alterar seria um bocado fatalista. Eu acho que tudo é passível de ser trabalhado, vamos dizer assim, mas é difícil, Pois. né? Porque nós temos muito enraizado as nossas crenças, os nossos valores, a forma como fomos educados, a forma como vemos o mundo. Acredito que sim, que podem ser trabalhados, mas há alguns que são difíceis, estão mesmo já bastante enraizados na pessoa. Por exemplo, vem-me à mente, vamos supor, uma pessoa que tem muito o valor da poupança, que quer poupar dinheiro para um dia fazer um investimento maior, que se apaixona por uma pessoa que gosta de viver o dia a dia e estar no aqui e no agora e, portanto, não pensa assim tanto no futuro a longo prazo. Claro que, por exemplo, neste tipo de relacionamento vai logo haver ali um confronto, não é? A nível de valores, e que se calhar não é assim tão fácil as pessoas mudarem, porque é uma forma de estar na vida que efetivamente é contraditória. Portanto, esta minha pergunta dos valores, porque também pela minha experiência de vida, eu acho que pá, muitas vezes nós também temos aquela crença que podemos mudar o outro, e isso também é uma grande ilusão. É. E pegando aqui neste fator, eu, Rafaela Lopes, porque agora vou pegar no meu exemplo, sou uma pessoa que eu tenho uma grande capacidade de olhar para o outro e ver, sabes, tipo, o melhor que o outro tem. Eu quero estimulá-lo para ele atingir a sua melhor versão, e trabalho muito neste sentido, e às vezes isto traz alguma frustração para mim, também para o outro, porque no fundo isto acaba por ser um grande egoísmo, tu quereres moldar o outro à tua imagem. Eu quero que tu agora fales sobre isto. Como é que nós podemos amar alguém na sua essência e na sua verdade e não querer fazer que o outro seja aquilo que nós queremos que ele seja? E traz essa frustração porque tu geraste uma expectativa de que o outro pode vir a ser a tal coisa que tu procuras, ou a tal coisa que tu projetas, a tal personagem que tu queres encontrar. Não é que não possam ser ajustadas as velas do barco, vamos dizer assim, para que vocês possam navegar de uma forma mais igual. Mas a verdade é que o outro vai ter a sua personalidade, as suas particularidades, os seus gostos, os seus ideais, que podem efetivamente se aproximar por estarem a viver uma relação, mas que também pode não. E quando nós criamos essa ilusão de querer salvar o outro ou de querer que ele seja à nossa medida, acaba por sempre gerar uma frustração. Primeiro porque a outra pessoa sente que não pode ser ela própria. Pois. Se eu já estou a ser recriminado por não posso ser eu mesmo, não é? Se a outra pessoa está a fazer uma pressão para que eu seja de determinada forma, para que eu mude, para que eu faça diferente,
E se isso não vai de encontro à minha personalidade, aos meus ideais, àquilo que me faz sentir bem, já está a gerar uma pressão, uma repressão na pessoa, não é? E a outra acaba por estar sempre a viver em frustração, porque por mais que, imagina, a pessoa até pode amar-te muito e por te amar muito querer aproximar-se mais do ideal do que tu procuras. Mas nem a pessoa vai estar feliz, nem tu vais sentir o prazer, no fundo, daquilo que estás a receber, porque não é a verdade da pessoa. É como se fosse uma... Tens ali, até podes ter o projeto concluído, vamos dizer assim, mas depois falta a energia, falta magnetismo, falta a verdade na pessoa, não é? Ok. E tu Isso achas... acontece muito, desculpa interromper-te. Às vezes nós trabalhamos tanto, exigimos tanto que o outro seja à nossa medida, que depois, quando conseguimos, perdeu a graça. Pois, Porquê? Porque a pessoa deixou de ser ela mesma. Já não é a sim. pessoa por quem eu me apaixonei. É o projeto perfeito, projeto concluído, mas depois deixa de ter a... E aqui também me está a vir um novo cenário à cabeça que é, imagina, eu quero que aquela pessoa seja aquilo que eu quero que ela seja e ela efetivamente por me amar faz o esforço para ser daquela forma, mas se calhar quando ela não está comigo ou junto a mim, ela é ela própria e se por acaso eu descubro, depois eu sinto-me completamente violada por dentro, não é? Olha, esta expressão, esta expressão ficou muito mal, nas tuas mas violada nas tuas não, mas expectativas, sim, nas tuas... estás a ver? Sim. Tipo, sinto que o meu trabalho, no fundo, foi por água abaixo e sinto que aquela pessoa não me respeitou, quando eu, no fundo, é que não a respeitei ela na Em sua primeiro verdade lugar, e não exatamente. a aceitei na verdade dela, não é? E aqui surge outra questão que é como é que eu posso distinguir o que é saudável para eu ajudar a outra pessoa a evoluir e eu própria, como é que podemos fazer um trabalho lado a lado para evoluirmos e chegarmos, não é, a um estado de consciência mais elevado, mas respeitando a essência da pessoa. Olha, aquilo que eu considero saudável e dentro dos casais que eu também já atendi é, primeiro, esse reconhecer o outro. Ou seja, eu tenho que me reconhecer a mim, tenho que ter autoconhecimento, tenho que saber aquilo que quero, para onde vou, aquilo que eu gosto, aquilo que me faz bem e aquilo que não faz. O outro tem que fazer exatamente o mesmo processo. E nós, em conjunto, apoiamo-nos mutuamente. Ou seja, eu apoio-te a tu seres a tua melhor versão e tu apoias-me a ser a minha melhor versão. Isso é aquilo que nós podemos levar de melhor à vida do outro, é acrescentar e não cortar aquilo que podar aquilo que a pessoa pode ser, vamos dizer assim. Imagina, se eu tenho uma fragilidade qualquer, ou uma dificuldade qualquer, ou um medo, ou um trauma, tu, se fores a minha parceira, vamos dizer assim, tu podes ajudar-me a vencer, a ultrapassar, a procurar ajuda, a ser consistente no processo e não quereres mudar a minha essência e não quereres levar-me para um caminho que nem é aquilo que eu idealizo. Ou seja, tu conheces o outro, conheces-te a ti mesma e em conjunto tentam ser as suas melhores versões dentro daquilo que são. Crescem em conjunto, caminham em conjunto, mas em ser a melhor versão dentro daquilo que são e não aquilo que eu quero que tu sejas e aquilo que tu queres que eu seja. Isso acaba até por ser, lá está, um egoísmo muito grande, eu querer que tu sejas aquilo que eu quero que tu sejas É, e não aquilo que tu realmente és e aquilo que tu nasceste para ser, não é? Mesmo com as nossas conversas anteriores, nós sabemos que cada pessoa veio ao mundo, não é? Com a sua essência e a sua luz para dar um contributo. E se tu quiseres mudar o outro, tu até estás a tirar a pessoa da rota que ela veio fazer, não é isto? Lá está, estás a ser extremamente egoísta e estás a adoecer o outro. No fundo, tu achas que o vais salvar e há muito esta crença do salvador, eu vou salvar o outro e na realidade tu estás a matar o outro, E não é? depois, se o outro está morto por dentro, se não está em estado de felicidade, como é que ele pode ser um bom parceiro ou bom parceira para ti? Podes crer, Não pode. é verdade. Temos que aceitar o outro então na sua luz e na sua sombra. E falando na sua luz e na sua sombra principalmente, eu quero te perguntar, hum, falamos muito em relações tóxicas, como é que nós podemos, tipo, como é que eu sei que aquela relação está a ser tóxica? Quais é que são os sinais? O que é uma relação tóxica? Olha, se calhar o primeiro sinal é um pouco aquilo que já estamos a falar agora aqui, que é eu sentir que me estou a perder de mim mesmo. Ou seja, que eu estou a sair da minha rota, do meu estado de felicidade, do meu estado de prazer. Imagina, se tu antes de estares naquela relação eras uma pessoa feliz, alegre, leve, bem disposta, a tua vida corria bem, e ao fim de estares naquela relação a tua vida começa a piorar, começas a ficar mais infeliz, ou as coisas deixam de fluir, ou ficas com mais irritabilidade, não importa.
é tu analisares o estado da tua vida e perceberes se ele melhorou ou se ele piorou. Ok. Se ele piorou, à partida, tu estás a viver um relacionamento que tem traços de toxicidade. Porque significa que desde que eu estou dentro daquela relação, a viver aquela relação, aquilo não me está a agregar, não me está a acrescentar, não está a melhorar a minha vida, não está a deixar-me melhor pessoa, ou com mais felicidade, ou com mais paz, ou com mais harmonia, ou com mais tranquilidade. Então, esse será o primeiro sinal, o primeiro red flag, vamos dizer assim, de que uma relação pode estar a ser tóxica. E essa toxicidade vem, no fundo, é muito. A base dela está sempre sobre isso: é estar a querer cortar, no fundo, a verdade da pessoa, não deixar que ela seja ela mesma, privar a sua liberdade, privar a sua independência, a sua individualidade, porque isto é assim. Antes de nós estarmos numa relação, nós temos amigos, nós temos atividades, nós temos hobbies, nós temos a nossa vida, nós corremos atrás dos nossos objetivos. Pois há muito uma tendência de, quando nós entramos numa relação, de deixar tudo isso para trás e de focarmos só na relação. Isso é um erro. Isso é um erro. Porquê? Imagina uma casa. Uma casa precisa no mínimo de 4 pilares para estar sustenta, para estar em pé. Se tu eliminas a família, os teus hobbies, o teu trabalho e te sentas só na relação, o que é que faz? Vai ruir. Vai ruir. Ok. Primeiro tu ficas super instável, porque se aquela relação vai abaixo, depois tu não tens onde te apoiar. Já não tens os teus hobbies, não cuidas de ti, o teu trabalho está ali para a última instância, as tuas amizades ficaram para trás, depois vês-te sozinha. Se aquela relação termina ou não corre bem, tu já não tens outras fontes de prazer, outras fontes de alinhamento, outras fontes de realização. E sobrecarregas a relação, porque estás à procura, todo o teu prazer, toda a tua satisfação, estás a procurar ali, portanto estás a sobrecarregar a outra pessoa, porque estás a dizer que ela tem que te dar tudo aquilo que tu procuras, ou seja, estás a sobrecarregar a tua relação, e isto, as pessoas acham que estão a fazer bem em focarem-se literalmente na relação quando estão dentro de uma, mas não, estão a fazer o efeito totalmente adverso. Ok. E diz-me uma coisa, eu já ouvi aqui duas versões diferentes e eu quero que tu me dês o teu ponto de vista. Já ouvi dizer que se um casal, quando sai sem o outro, é porque não tem capacidade de ser verdadeiro perante o outro e precisa de se divertir com os amigos. Tipo, imagina, eu estou num relacionamento, deixo o meu namorado em casa e vou sair com as minhas amigas. Eu tenho esta necessidade de sair com as minhas amigas porque eu não tenho coragem de ser eu própria com ele, estás a ver? Então eu preciso quase que o largar como se ele fosse um peso para eu me poder divertir e ter a minha leveza com as minhas amigas. Isto é um ponto de vista. Depois há o ponto de vista de que as pessoas precisam de fazer tudo em conjunto para, sabes, para agregarem mais valor à relação e para efetivamente estarem bem. Portanto, o que é que daqui tu podes considerar que é o melhor? É as pessoas saírem sempre juntas ou as pessoas também terem momentos em que cada uma está no seu mundo e a seguir encontrarem-se? No meu ponto de vista e naquilo que eu analiso, o melhor ponto de vista, lá está, seria que as pessoas terem um equilíbrio entre saírem juntas e entre manterem a sua individualidade, a sua independência, as suas amizades, o seu contexto fora da relação. Mas não no ponto de vista que tu estavas a explicar, ou seja, eu não tenho de ser, ou seja, eu não vou sair com os meus amigos, eu não vou fazer a minha vida só porque eu não posso ser verdadeiro ao lado daquela pessoa. Ou seja, eu devo conseguir ser verdadeiro ao lado da minha pessoa e ainda assim eu hei de ter momentos para manter a minha independência, a minha individualidade e poder sair com os meus amigos e fazer as coisas que fazem referência à minha vida enquanto pessoa sozinha, sem estar numa relação. Ou seja, não é porque eu estou a viver um relacionamento que eu tenho que deixar de ter coisas que só me dizem respeito a mim. Até porque nós podemos estar a viver um relacionamento e tu gostares de fazer coisas que eu não me identifico muito. E se calhar com as tuas amigas tu vais ser muito mais feliz e eu com os meus amigos ou amigas vou ser muito mais feliz. E se calhar se fôssemos os dois tentar fazer em conjunto só porque estamos numa relação, nem tu ias aproveitar tanto, nem eu ia aproveitar tanto, ou ia estar um bocadinho desagradado e só tentar aqui a fazer um esforço porque tu gostas. Eu acho que há momentos para tudo. Eu só não acho é que essas saídas com os amigos tenham que ser sinal de que dentro da relação eu não posso ser eu próprio. Ou seja, elas devem de existir sim, mas dentro da relação eu tenho que ser eu mesmo. Quando eu saio com o meu parceiro ou parceira, eu tenho que conseguir ser eu mesmo na mesma. Também tenho que me divertir, Tenho não que me é? divertir de Mas igual também forma. é legítimo divertir-me sem o meu parceiro, não é? É super legítimo. Até porque
é importante tu chegares a casa e teres novidades para contar, coisas para Trazer algo partilhar, novo, acrescentar. trazer leveza, não Se é? formos sempre só os dois, e estivermos sempre só os dois, vamos falar sobre o quê? Pois. Vamos acrescentar o quê? Vamos trazer o quê de novidade? Isso é toxicidade? Tipo um casal que faz tudo junto? Eu considero que seja Sim, toxicidade. Porquê? Porque eu perco a minha individualidade. Eu perco o ok. meu eu. Se eu agora só sou contigo, quem é que eu sou sem ti? Pois, pois é, pois é, Há sim. muitas pessoas que quando entram numa relação passam a fazer, é tudo, perfis de redes sociais passam a ser a Rafael e o Conjunto, Rogério, sim. o casal, a família X, Ai, perdem a sim, sua individualidade, perdem a sua independência. E quando eu faço isto, eu só me conheço contigo. Eu só funciono contigo. Portanto, eu dependo de ti. Se eu ok, dependo de ti, isto é uma dependência emocional. E se é uma certo. dependência emocional, não é uma relação saudável. Mas há uma coisa que eu também sinto, que é hoje em dia, no mundo que nos rodeia, há muitas lacunas, não é, presentes para que a pessoa possa fraquejar. As redes sociais, o mundo da noite, sabes? Há muita oferta e eu creio que se as pessoas também se afastarem um bocadinho daquela dinâmica de casal, muito facilmente vão cair nas tentações mundanas. Porquê? Porque uma relação não é fácil, não é? E nós, quando olhamos pelo vidro do telefone e observamos tudo aquilo que os telemóveis nos vendem, não é? Nós ficamos a achar que a nossa vida é um fracasso, não é? Uhum, Que a nossa relação é um fracasso, porque tu abres o telefone, tu vês, pá, tens 500 mil estímulos daquilo que é perfeição, e a perfeição não existe. uhum. Mesmo quando tu sais à noite, não é? Tipo, vais sempre estar ali numa dinâmica de leveza e já se sabe que estamos no meio onde também há muito consumo de álcool na noite e drogas e etc. E portanto, tu não achas quando as pessoas começam num extremo a não estarem uma com a outra que muito facilmente podem ceder pronto, nesse tipo de deslizes, digamos assim? Em primeiro lugar, lá está, eu não sou defensor de extremos. Eu estou a dizer é procurar um equilíbrio entre sair juntos e manter a individualidade e a independência, e sair sozinho ou com os amigos. E em segundo lugar, eu sou da opinião que quanto maior for a privação, o controlo, a restrição, maior é a vontade de quebrar essa barreira. Ok, Portanto, quanto mais tu controlares, tiveres ciúmes, fores possessiva, menos permitires que a pessoa possa sair, possa estar, mais aprisionada ela se vai sentir e com maior vontade, mesmo que inconsciente, ela vai ter de querer quebrar essa jaula, de querer sair dessa ok, gaiola, de querer cair em tentação. Né? O verdadeiro amor ou verdadeira relação não é aquela em que tu aprisionas o pássaro na gaiola. É aquela que, mesmo tendo a gaiola aberta, escolhe ficar. O pássaro escolhe ficar. Então as pessoas caem muito nessa ilusão de que não, eu tenho que controlar tudo, eu tenho que minimizar toda a hipótese da pessoa poder me trair, tenho que ver o telefone, tenho que saber de onde foi, onde vai, onde está, a que horas vem, a que horas foi, com quem está. E isso é uma ilusão, porque a pessoa sente-se o quê? Controlada. ok, Sente que está sempre ali a ser. Todos os passos estão a ser analisados, não pode estar livre, não pode estar à vontade, não pode estar a viver. E esse estado de controlo, de privação, de estar enjaulada, não é uma pessoa que está aprisionada, está presa, que está numa prisão. Quer o quê? Quer sair dali, quer a liberdade, quer ver o sol, quer poder respirar. claro, claro que Se tu sim. estás dentro de uma relação e sentes constantemente essa pressão, à mínima oportunidade que tu tiveres de ver o sol, de apanhar uma lufada de ar fresco, tu vais querer ir. Exato, Porque é o teu maior desejo, é voltar a ser livre, é voltar a respirar, é não ter ninguém a controlar-te. pois é. Portanto, isso é um contrassenso. É um E, contrassenso. e pegando aqui também na questão dos valores, às vezes é mesmo importante as pessoas estarem com os mesmos valores, porque lá fora, lá está, há muita falsidade, não é? E imagina, se nós os dois temos uma relação e tu vais, pá, chegas à conclusão que eu sou aquela mulher que passa a vida a meter likes em homens do ginásio, todos musculados, tu se calhar que até tens um bocadinho de, sabes, de infelicidade com o teu físico ou alguma coisa que te deixa inseguro e tu vês que eu estou sempre ali a alimentar-me com pessoas que têm coisas que tu gostarias de ter e não tens, estás a ver? Isso também te pode causar muita insegurança, por isso é muito importante haver um diálogo, embora as pessoas tenham que ser livres, e é muito importante esta tal liberdade, também tem que haver muito respeito pelo outro e um verdadeiro interesse de saber como é que o outro se sente, o que é que eu estou a fazer
que me pode estar a afastar daquela pessoa, que pode estar a pôr em causa o que o outro sente. É muito importante também haver uma conversa muito verdadeira entre o casal para conseguirem também suprir as necessidades um do outro, não é? É. Isto é muito importante. Mas por isso é que eu, voltando aqui ao início da nossa conversa, eu disse um amor verdadeiro, uma relação verdadeira só acontece se houver uma conexão verdadeira. Porque se eu estiver contigo pelo teu corpo, ou se eu continuar a procurar fora coisas que eu não tenho em casa, é porque eu não tenho uma conexão verdadeira contigo. Porque atração por um corpo eu posso sentir por qualquer um. Ok. Mas tu, o teu Tua interior, essência, a não tua é? essência é única. Pois Portanto, é. se eu não te amar verdadeiramente por aquilo que tu és, se eu só amar o teu corpo, eu vou amar o teu e qualquer corpo bonito que eu vir. Exatamente. Portanto, um bom sinal se a pessoa está a viver uma relação verdadeira é perceber que, embora tenha uma barriguinha, ou tenha uma ruga, ou tenha, não importa o que for, Pois a é. pessoa está ali, há essa boa comunicação, há esse companheirismo, há essa vontade de fazer dar certo. Não há esse... Não é por termos uma flor que não podemos olhar para o jardim, vamos dizer assim, nós somos seres visuais, não é? Podemos continuar a admirar um corpo bonito, a beleza faz parte da vida, mas ainda assim eu sei que és tu que eu quero, porque é contigo que eu tenho uma relação profunda, é contigo que eu tenho uma conexão emocional. Mas lá está, Rogério, aquilo que eu sinto é que se eu tenho uma relação contigo, e uma relação, estamos a falar de uma coisa assim, já bastante estruturada, ok, com a rotina do dia a dia, com a consciência que tu tens alguns defeitos, como eu também tenho alguns defeitos, mas às vezes a questão de tu, sabes, estar confrontado com os defeitos do outro, ok, e tens aquele relacionamento, e depois, em paralelo, estás a alimentar pá, uma nova conversa com outra pessoa. Neste caso, imagina, eu ter um amigo homem que conheço hoje e estou a alimentar e estou a ir almoçar fora com ele todos os dias e a beber café com ele todos os dias, é aquela fase que eu estou a alimentar uma paixão e uma ilusão. Sim. Por isso é que, no meu ponto de vista, isto, estás a ver, eu ter um relacionamento com alguém e estar aqui com outra pessoa em paralelo a desenvolver uma amizade, eu acho que isto é muito perigoso. Porque ali há uma coisa verdadeira e deste lado há uma coisa que é inicial, é uma paixão. Lá está, tu fazes uma imagem daquela pessoa, achas que aquela pessoa é melhor, achas que aquela pessoa só tem qualidades, porque tu ainda não a conheces. Tu só conheces a imagem na tua cabeça que tu fizeste daquela pessoa, não é? E portanto, eu acho que isto é um bocado perigoso. É, mas lá Ou achas está. que eu sou tóxica? Podes Não, dizer, Rogério. aqui estamos a falar, não vamos falar das nossas questões privadas, vamos dizer assim, mas a questão é, o autoconhecimento é muito importante por causa disso, porque tentações nós temos a toda a hora. Tu vais sempre ter tentações para te fazeres um tratamento estético, para ir para o ginásio, para uma roupa XPTO que acabou de sair, ou um carro XPTO que acabou de ser lançado, ou um telefone novo que acabou de ser lançado, ou uma pessoa mais bonita que aparece no teu feed de Instagram ou na rua. As tentações elas vão estar constantemente a acontecer. Ok. Elas nunca vão deixar de existir. Quer tu tenhas uma relação maravilhosa, ou quer tu tenhas uma relação que está ali com alguns déficits, vamos dizer assim. Certo, mas a questão é Agora, como é que tu lidas com essas tentações, percebes? Porque lá está, isso vai sempre haver e toda a gente aprecia. Se passar uma mulher bonita, um homem vai olhar, se passar um homem bonito, uma mulher vai olhar, mas uma coisa é tu apreciares, outra coisa é tu alimentares. Uma coisa é eu receber uma mensagem no meu Instagram, não é? De um rapaz a dizer: Olá, linda, tudo bem, como é que estás? Uma pessoa que eu nem conheço e eu estar ali a conversar com aquela pessoa todos os dias. mas tu só, é assim, isso só acontece porque há um espaço que existe dentro dessa relação que é saudável, vamos dizer assim. No nosso Porque, podcast anterior nós falámos sobre a felicidade, não é? Que sim, não existe, que ser feliz é no meio do caos tu encontrar. encontrar essas pequenas coisas, né, que te levam para a felicidade. E nas relações isto acontece muito. Eu tive um relacionamento de muitos anos e efetivamente isto é uma coisa que acontece. Às vezes tu sentes, será que isto é para mim? Será que eu gosto desta pessoa? Será que eu me sinto completa aqui? E é nestas fases que é muito fácil tu olhares para o lado e achares que lá fora o mundo é mais completo do que dentro da tua casa. Entendes? Por isso é que eu, no meu ponto de vista, eu acho que é muito importante tu estares muito focada que é aquilo que tu queres e teres muita consciência que no fundo eu posso me relacionar contigo e a seguir posso me relacionar com a pessoa X, mas passado uns anos vai ser tudo igual, tu vais estar sempre em confronto com, sabes, a rotina e aquela coisa do dia a dia. Mas isso vai sempre acontecer.
Pronto, por isso, Tu, em cada dia da tua vida, e é saudável, tu deves questionar-te se ainda estás no caminho certo, se ainda estás ao lado da pessoa certa, se ainda faz sentido estar ali. pois, Porque nós todos os dias estamos, supostamente, em evolução, em crescimento, em amadurecimento. Estamos constantemente a tornar-nos pessoas diferentes, não é? certo. Eu e tu, imagina, conhecemos-nos já há 2, 3 anos atrás. Nós já não somos as mesmas pessoas daquela altura. A Pois nossa não. amizade, para continuar, nós precisamos estar em cada momento a reconhecer-nos e a perceber se ainda faz sentido continuarmos lado a lado. Sim, sim, sim. Dentro de uma relação é É exatamente igual. a mesma coisa. Por isso vai acontecer sempre. Sempre. Quer seja uma relação saudável, quer seja uma relação que está a passar por algumas dificuldades, tu todos os dias, em vários momentos do teu dia ou da tua semana, tu vais questionar-te. Ainda é esta pessoa que eu quero? Faz sentido continuar nesta vida? Ainda está a ser prazeroso, positivo? Ainda me acrescenta? Isso é saudável. Porque todos os dias tu estás a escolher ficar. Pois é. Ou em algum momento podes escolher ir embora, porque já não faz sentido. Exato. E por experiência própria digo-te que às vezes tu precisas de sair da tua casa para perceberes como é que é o mundo lá fora, para entenderes efetivamente quem és e o que é que tu queres. Porque, por experiência, opá, há uma coisa que é tão impressionante como a comunicação. Tu, quando tens química com uma pessoa, a vossa comunicação é mágica. Sabes, o tempo passa, aquilo que se diz, tipo, parece que estamos aqui há 5 minutos e de repente já são 4 da manhã e tu só estás ali a conversar. Há sempre assunto, as coisas fluem, tu riste e tu podes ser tu própria. Para mim, das coisas mais importantes da vida é tu estás com alguém em que tu podes ser tu própria. Não tens que estar cá com complexos porque estou com uma remela no olho ou estou com um macaco no nariz ou não sei o quê. Tipo, tu és só tu, Yeah. sabes, na tua verdade, na tua essência. E lá está. Passamos outra vez àquela Mas essas, questão da verdade. A essas verdade é são que as une as relações pessoas, verdadeiras. não é? A verdade é que une as É. pessoas. E essa questão realmente do físico, também disseste isso que tem muito valor e é importante também aqui sublinhar essa parte de que quando há uma conexão de coração para coração, de alma para alma, tudo o que é físico é secundário. Tipo, não importa se a pessoa pá, está com roupa XPTO, com roupa de trabalho, tu olhas para aquela pessoa e tu sentes dentro do teu coração uma coisa, uma chama que arde, porque lá está, tem a ver mesmo com a tua alma bater, sabes, de frente e com amor com a alma da outra pessoa e não com o físico. E pegando nas almas, Rogério, ouvimos falar muito em almas gêmeas e eu quero te perguntar se tu consideras que efetivamente isto existe, as almas gêmeas, e o que é que são as almas gêmeas? Olha, há quem fale em almas gêmeas, há quem fale em chamas gêmeas, portanto Ok, são dois conceitos diferentes. Diz-se que as almas gêmeas são pessoas que podem ser totalmente opostas, mas que têm esse contrato de alma, ou seja, para quem em algum momento das suas vidas vão ter que se encontrar, quer para viver uma relação ou quer para. Ou seja, pode ser uma relação positiva ou pode ser uma relação bastante desafiadora e com muito sofrimento à mistura. Mas tudo aquilo que for vivido nesse encontro tem um propósito maior. Quer seja para nós amadurecermos, quer seja para nós evoluirmos, crescermos, ou realmente vivermos uma relação que pode ser saudável. ok. A chama gêmea diz que é a mesma pessoa em corpos diferentes. Ai, Ou que seja, é como tu lindo! encontrasses, quando tu estás com aquela pessoa, quando tu te envolves com aquela pessoa, é como se tu estivesses a encontrar-te a ti própria. É como se tu estivesses a envolver-te contigo mesma. Há pessoas que descrevem essa relação, que eu quando estou fisicamente e quando estou a conversar com essa pessoa, é como se eu estivesse a encontrar-me novamente. É como se eu tivesse a outra parte que me faltava está aqui a vir até mim, vamos dizer assim. Isso aí é Então, mágico. eu acredito, sim, em almas gêmeas. Acredito em encontros de alma, em contratos de alma. E por isso é que, quando nós amamos realmente alguém, a pessoa pode ser o padrão totalmente oposto àquilo que nós procuramos. Pode ser feia, pode ser ter uns quilinhos a mais, pode vestir-se mal, pode ser totalmente o oposto de nós. E tu ficas completamente vidrada naquela pessoa, só pensas naquela pessoa. Parece que o teu mundo gira à volta daquela pessoa. Podem passar anos e estarem distantes, a relação já ter terminado e tu ainda te lembras daquela pessoa lá no passado, já podes ter casado. Eu conheço pessoas que casaram com outras, tiveram filhos de outras pessoas e continuam ainda hoje a pensar no amor lá do passado, Pois, ou voltam a encontrar-se anos mais tarde com outro estado de maturidade para poderem realmente levar viver as aquilo coisas que avante, né? acordaram vir cá viver. Portanto, acredito sim, sem Que dúvida, em almas existe. gêmeas. Exato. E quando nós estamos de frente com uma alma gêmea, nós conseguimos sentir efetivamente que Sim, aquilo é uma conexão de outras vidas. Já me aconteceu. E já me aconteceu também estar num relacionamento em que pessoas me diziam: mas como é que é possível? Vocês não têm nada a ver.
vocês, um parece que é de Marte e outro de Júpiter, vocês pensam diferente, mas há uma coisa no nosso coração. Porquê? Porque nós estamos a julgar o livro pela capa. Podes crer, podes crer. Eu tinha aqui uma pergunta tão... já sei. Eu às vezes perco. É assim, dizem que uma relação para funcionar precisa de haver uma conexão em 3 campos. No mental, no emocional e no sexual. Tu concordas? Eu adoro quando fazes essa cara assim. Deixa-me pensar. Sim, porque é assim, eu vou já mandar isto para o chão, que eu não estou nada a usar isto hoje. Ai, meu Deus. Deixa fluir. Então, eu acho que uma relação na plenitude da sua funcionalidade, sim. Teria que ter essas 3 dinâmicas. Eu não consigo ter isto. Agora eu estava aqui a pensar numa relação em que, imaginem que nós já atingimos uma certa idade e a parte física já foi para o escavel, ou uma pessoa que teve um acidente, ou uma paralisia, ou uma coisa qualquer, porque há muitos casos assim, em que não existe essa parte física e continua a existir a parte emocional, mental, o amor, o companheirismo, a devoção ao outro. Portanto, eu acho que, sobretudo, o mental e o emocional, o amor, a conexão verdadeira, o físico seria, em terceiro lugar, igualmente importante. Não estou aqui a reduzir a importância. Estou a dizer que, se calhar, é possível haver amor sem físico. Ok. Da mesma forma que é possível haver físico sem amor. O sexo não depende do amor, vamos dizer assim. Na plenitude de uma relação, obviamente, os 3 campos. Certo. Aqui, pegando na componente sexual, o que é que acontece a nível energético quando tu te relacionas sexualmente com alguém? Há uma troca de tudo. Não é só da parte física, vamos dizer assim, de fluidos e etc. Bactérias, não é? Milhares dizem que um beijo é o suficiente para partilhar milhares, ou centenas ou milhares de bactérias, vamos dizer assim. Portanto, a nível energético, há igualmente essa troca. Quando eu me envolvo sexualmente com uma pessoa, eu estou a trazer para mim todo o universo daquela pessoa. Todas as suas mágoas, todos os seus obsessores, toda a sua energia positiva ou negativa, até relacionamentos passados dessa pessoa. Okay. Porque, imagina, a nível científico, a nível da análise química, ela já tem toda a bacteriologia das outras pessoas. A nível energético é exatamente a mesma coisa. Okay. Quando tu te relacionas com alguém, tu estás a trazer para ti todo o histórico emocional, mental, físico, espiritual daquela pessoa. Por isso nós temos que ter também muito cuidado com as pessoas com quem nos relacionamos, não é? Porque sim. Não é só uma questão física, mas sobretudo uma questão energética, mental, emocional. Sim. Portanto, nós devíamos ter mesmo em consideração as pessoas com quem nós nos relacionamos, mesmo por esse fator, porque tu acabas até por misturar a tua essência com a essência da outra pessoa, não é? Sim. E quando isso não acontece de uma forma consciente, podes tornar a tua vida um caos, não é? E eu sinto que nós também estamos a viver uma era, estou a fugir aqui um bocadinho do tema, mas tem mesmo que ser, estamos a viver uma era que eu acho que a sexualidade está a ser muito banalizada, não é? Mesmo pelo funk, que está tanto em voga, e mesmo as letras das músicas e tudo, e é uma coisa que me preocupa imenso até pelas camadas mais jovens, mas de facto é muito importante trazer essa realidade, não é, aqui para a consciência das pessoas, porque realmente o sexo é uma coisa que é muito delicado, e há aqui uma componente que tem que ser mesmo, sabes, consciencializada. Não podemos aqui achar que somos uns animais, nós temos razão por algum motivo, temos que trazer essa componente. E no meu ponto de vista, num relacionamento, eu acho que, e desculpa que isto vai um bocadinho contra aquilo que tu disseste, é assim, uma coisa é haver uma exceção à regra, por um motivo de saúde e etc, e claro que eu, por amar aquela pessoa, obviamente que eu não a vou deixar porque essa parte não está a funcionar, mas não é, tipo, em 2 pessoas saudáveis, eu acho que no relacionamento, quando não existe sexo, quando não existe esse desejo, é porque alguma coisa ali precisa de ser trabalhada, porque sim. Né, as pessoas têm que se conectar. Mas por isso eu disse, a longo prazo, não é? Com a chegada da idade, é normal haver, deixa de funcionar, sim. ou no caso de uma condição, eu estava a dizer é que é possível haver uma relação sem sexo, dentro de umas determinadas circunstâncias, obviamente dentro de uma circunstância em que ambas as pessoas são saudáveis, são jovens, em que tudo supostamente seria funcional, aí é uma problemática. Estamos a dizer é que é possível haver uma relação onde não existe a parte física, a longo prazo, ou dentro de uma circunstância que impede.
Num caso onde tudo estaria funcional e onde era suposto haver, aí sim, é uma coisa a ser analisada. Alguma coisa está a falhar, E porquê é que tu obviamente. achas que há tantos casais que não sentem essa vontade? Olha, porque eu vejo muito isto em consultório, vamos dizer assim, quando estou com os meus clientes. Nós temos uma ideia de. Nós primeiro preocupamos muito com o nosso próprio umbigo, com os nossos próprios objetivos, metas e ideais. E o que é que eu observo muito? As pessoas querem muito ter uma relação, querem muito casar, querem muito ter filhos, querem muito ter uma família. E às vezes a pessoa que está ao lado é só o personagem, é só o peão necessário para chegar a esse destino. E Ok. quando as pessoas conseguem tudo isso, depois olham para o lado e dizem: isto eu tenho tudo. Tenho o castelo, tenho a família, tenho os filhos, tenho uma vida confortável, mas se calhar a pessoa que está ao meu lado não é a pessoa certa. Ok. Não há Mas uma só se apercebem disso depois de depois. chegar lá. Então, e como é que as pessoas podem ter noção se aquela pessoa é correta ou não antes de chegarem a esse patamar da construção de construção de vida? Tem de haver Análise. uma análise de. Porque isto lá está, o egoísmo. Eu quero casar, eu Ok. quero ter filhos, eu quero ter a família. E então, como eu quero muito e não tenho paciência para esperar ou que a vida que seja o momento certo ou que seja a pessoa certa, como eu quero muito isto, eu vou deixar tudo para trás. Tem que haver primeiro a aceitação daquilo que é. Portanto, se ainda não apareceu eu a pessoa que me faz sentido para ter tudo isso, então eu prefiro ficar sozinho, eu escolho ficar sozinho. Portanto, tem que haver essa frieza de tu dizeres: eu vou deixar os meus sonhos aqui até aparecer a pessoa que faça sentido eu construir esses sonhos. Tens que a conhecer mesmo intimamente. Claro. Portanto, não faz sentido nenhum tu conheceres uma pessoa e imediatamente teres um filho com ela, porque tu ainda nem sequer descobriste quem é que aquela É, pessoa porque tu, é, no não fundo, é? isso só demonstra que tu queres é ter um filho. Pois. E depois o quê? Não, a seguir a pessoa fica completamente focada no filho, Pois, a vida sexual vai para trás, pois, depois já não há esse interesse, porque eu já tenho o filho, ou seja, o meu objeto de amor agora passa a ser o meu filho. Tu pois é. foste só o O necessário peão, para chegar lá. pois. E é muito importante também dizermos aqui que muitas vezes os casais sonham e ambicionam ter um filho, a acharem que um filho os Vai vai unir, salvar a quando relação. na realidade um filho põe muito em causa uma relação, não é? É uma pura ilusão. É uma pura Vai trazer ilusão. noites sem Ui, sono, vai trazer um trabalho redobrado, vai tirar a privacidade do a casal, a liberdade, o liberdade. Não dinheiro, tem como. não tem como. Mas lá está, é uma ilusão. Se calhar nós também vimos tantas novelas Ai, sim. projetarem essa realidade, acho que as pessoas enraizaram muito isso. E é o chamado, isso é tão antigo quase quanto a humanidade, é o golpe da barriga, não é? O dar o golpe da barriga ou tentar salvar uma relação com Com uma uma filha. gravidez, mas Pois, não é por aí de todo. pois é. Primeiro porque nós estamos a projetar naquele filho um peso de vais ter que salvar a minha relação. E se tu não salvares a minha relação, tu vais levar com essa frustração o Meu resto da Deus, vida. começa já aí A o minha trauma. maternidade ou a minha paternidade vai gerar amor ou rejeição consoante se tu salvares ou não esta relação. Meu Deus, que peso que essa criança vai carregar, não é? Uhum. Portanto, isto ter filhos é preciso Porquê? Porque eu não ter-se. escolhi ser pai ou mãe com a verdadeira vontade de ser pai ou mãe, mas sim com o intuito de salvar a minha relação. Pois não, isso é péssimo. E lá está, e tu, quando tens um filho com alguém que tu nem conheces, imagina só a frustração que vai ser, não é? Tipo, se eventualmente aquela pessoa se revelar ser aquilo que tu achas que ela não é. Uhum. Então diz-me uma coisa, qual é que tu achas que é o período certo para uma pessoa estar com outra até a conhecer infimamente, até passar esse véu ilusório da paixão, até ser de facto o amor? Olha, assim, temporalmente não existe um período certo, não é? Porque cada caso é um caso, nós somos todos diferentes, nós temos todos consciências diferentes, nós temos todos percepções diferentes. Há pessoas Certo. mais iludidas, vamos dizer assim, há pessoas mais racionais, mais objetivas. Eu acho que o tempo certo é quando eu já consigo conviver com a pessoa dentro de tudo aquilo que é o bom e o mau que ela carrega. Ok. Enquanto eu ainda estiver em luta contra aquilo que é difícil de lidar na outra pessoa, provavelmente eu ainda não a estou a amar, eu ainda não a estou a aceitar como ela é. Então isso significa que se eu avançar com esta relação, se eu quiser formar uma família, casar, ter filhos, morar junto, eu vou estar constantemente a debater-me com isso, porque eu ainda não aceito esse lado. Então eu vou continuar a tentar mudar a pessoa, que ela se corrija para suprir as minhas necessidades ou para atingir as minhas expectativas. Portanto, e para mim isso uma red flag que demonstra que nós ainda não estamos preparados para desenvolver um relacionamento saudável.
Não é que nós não possamos ter um relacionamento, mas ele saudável provavelmente não vai Pois. ser. Então, quando tu sentires que já consegues conviver com a luz e a sombra daquela pessoa, eu acho que a partir daí já sabes qual é o bom e o mau que ela pode ter. Obviamente que nós podemos sempre revelar outras facetas de nós com o decorrer dos acontecimentos, mas quando tu já percebes minimamente, já conheces minimamente o bom e o mau daquela pessoa e consegues conviver com isso, amas-la Como ela é. independentemente daquilo que ela possa ser nessa luz e sombra, acho que a partir daí há um terreno Mas depois fértil também para... há uma questão que é muito complicada, que é quando nasce uma criança, nasce uma nova versão tua, não é? Claro, Pode ser ou não compatível com aquela pessoa, é sempre. mas Tu tens que isso, estar preparado, mas não é? isso é uma coisa que vai estar sempre a acontecer. Na Voltamos vida. àquele ponto do... Nós estamos todos os dias, tu todos os dias estás a passar por vivências e experiências, certo? Certo. Né? Então, Sim. todos os dias tu podes redescobrir uma nova faceta tua. Pode Podes acontecer crer. uma situação traumática na tua vida que te mude completamente. Pode acontecer um processo evolutivo. Imagina, estás a fazer um curso, estás a ler, estás a aprender, estás a evoluir e começares a ver o mundo de outra forma. Há um sem número de questões que estão diariamente a acontecer que podem fazer que em algum momento nós olhemos um para o outro e dizemos já não temos Já não nada a ver faz um com o outro, já sentido não mesmo. faz sentido. Ok. E eu não posso deixar de viver só por causa disso, só porque amanhã nós podemos deixar de fazer Claro. sentido um para o outro. Claro que sim. Hoje faz sentido, hoje dentro de toda a análise que estamos a fazer um do outro faz sentido nós avançarmos, então nós avançamos. Se de hoje a amanhã a coisa já não for por aí, então nós seguimos cada um o seu caminho. Exato. Agora não vamos deixar de casar, ter filhos, viver esse amor que hoje faz sentido, só porque amanhã pode Podes deixar deixar de de fazer. fazer, exato. Outra coisa, tu achas que a questão de nós termos sido bombardeados com histórias da Disney e novelas da Globo que prejudica a maneira como nós vivemos as nossas relações? Totalmente. Estamos todos à Totalmente. procura do príncipe e da princesa? Estamos todos à procura dos morangos e chantilly. Eu Ai, costumo dizer, adoro e a vista morangos para com a Torre Eiffel. Por Não acaso é? não gosto de morangos com Pronto, chantilly. mas é Pode ser aquele... antes morangos com leite condensado. Pode, com chocolate, com o que for. Estamos todos à procura desse cenário ideal. Não é? O cenário da fotografia perfeito, o cenário do filme, do final feliz. Não existe. O final feliz é porque terminou ali. A partir dali há um novo dia, há uma nova história, há um novo desafio, há uma nova dificuldade. Não existe final feliz. O final feliz é tu, ao final de cada dia, conseguires estar bem com a pessoa. Conseguires deitar-te com a pessoa na mesma cama e estarem em paz um com o outro. Isso. E resolverem todos os atritos que foram gerados ao longo do dia. Isso é lindo. Isso é o final feliz de cada dia. Agora, irá sempre haver um dia novo, com novas dificuldades, com novas barreiras, com novas provações. Todos os dias é um final ou um feliz ou triste. Podes crer. Esperemos que seja feliz. Feliz. Pronto, e se não Mas for feliz, olha, cada façamos um um... final feliz noutro sítio. Exatamente. É porque há outras histórias, outras É pessoas, isso. outros contratos para serem, contratos de alma para serem vividos. Porque eu, por experiência, todas as pessoas que se cruzaram na minha vida foram espelhos para eu olhar para mim própria. Mas as relações Não é? são isso acima de tudo. Exato. São isso acima de tudo. Aliás, diz-se que quando nós nos apaixonamos por alguém, quando nós sentimos atração por alguém, nós estamos a sentir a atração pela parte que está reprimida em nós. Ou pela parte que está desconectada em nós. Explica lá isso melhor. Ou seja, quando tu admiras muito alguém, tu admiras-la porque há algo em ti que está apagado. Ou que não existe, ou que tu não consegues dominar. Então tu ficas cativada pelaquela pessoa. Uau, ela consegue ser isto, ou é corajosa, ou é não sei o quê. Porquê? Porque essa parte em ti está morta, ou está reprimida, ou não está estimulada, ou está em falta em ti, não é o teu melhor ingrediente. Depois vais para a cama com aquela pessoa para trazer choratia aqui. Exato, para reabsorveres novamente essas características. Mas Agora estava a brincar. diz que nós apaixonamos-nos pela parte nossa que está reprimida, morta ou em falta. Eu também já li que nós É apaixonamos. sempre sobre nós. A paixão à primeira vista é tipo, tu vês no outro uma dor emocional igual à tua. Então as dores vão-se Fazem ligar, sintonia, né? uma com a outra. Depois vão para a sofrência juntos. E é o início do caos. Mas ou não, lá podem se está, curar em conjunto. é pelas relações, e a vida traz-nos essas pessoas, essas relações, para que nós possamos crescer, amadurecer e evoluir. Sim, Voltando ao sim. primeiro tema desta temporada, ninguém veio aqui a passeio. Podes querer para ser feliz. Portanto, há os que fazem terapia e tentam pela consciência. Sim, E mesmo assim, têm que viver na mesma. E há aqueles que vão só pelas verdade. provas da vida. E as verdade. provas da vida são a terapia no campo de batalha. Durante algum tempo eu disse que a minha relação de 16 anos deu-me as ferramentas mais importantes para eu, quando estava sozinha, poder lutar e poder desbravar o mundo por mim própria, mas foi com coisas que, no fundo, a outra pessoa trouxe
à tona através da dor e através das adversidades. Portanto, é mesmo sobre isso. É A mesmo dor sobre é isso. que nos faz evoluir e ganhar competências para. E como nós temos afeto pelaquela pessoa, onde ela tocar, vai É gerar essa verdade, dor. é Se for uma verdade. outra pessoa qualquer, não faz, não é indiferente, ou não mexe tanto contigo. Agora, se for uma pessoa pela qual tu tens afeto, aí É verdade. E olha lá uma coisa, o amor diz, a ciência diz que quando nós estamos apaixonados, no nosso cérebro desliga-se uma parte qualquer que nós não conseguimos ver as coisas nitidamente como elas são. Isto é perigoso ou tu achas que isto é essencial para nós podermos também conseguir lidar com os defeitos do outro? Esta pergunta é não é. difícil. Isto é perigoso e essencial. Porquê? É perigoso porque, obviamente, eu não estou a ver a realidade. Não é? Eu estou a ver lá essa tal criação que eu estou a idealizar, que eu fiz, ou que eu estou a projetar no outro. Portanto, eu quando estou a viver uma paixão, eu não estou a ver o outro como ele é. Estou só a ver. Ele pode-me estar a fazer a maior barbaridade do mundo que eu vou estar a rir e a achar O super máximo. bonito, o máximo. Portanto, é tanto perigoso como ideal. Ideal porquê? Porque para eu viver aquela relação, eu preciso de me iludir. Porque se eu se calhar, à partida, visse logo a pessoa como ela era, eu nunca entrava naquela relação. Portanto, ela nunca teria a hipótese de tocar nas minhas dores. Ok. Nem eu nunca teria a hipótese de tocar nas dores dela. Nem nunca teríamos a hipótese de, pela dor, pelo processo de sofrimento que depois isso gera a longo prazo, poder procurar outros caminhos, soluções, consciência, evoluir, amadurecer. Portanto, nós precisamos de ser vendados volta e meia, acreditar que alguém nos vai salvar para nos virarmos para dentro a longo prazo. Por isso é que é muito importante estarmos Perdão. sempre ou em terapia ou ter um grupo de amigos forte, porque a minha psicóloga ensinou-me que o nosso cérebro se adapta à dor. Ou seja, se para ti todos os dias, sabes, na tua vida, tu tiveres alguém que te chama nomes ou Vais até que te normalizar. agride fisicamente, para o teu cérebro aquilo é o tolerável. É. Tu vais viver aquilo com normalidade. Por isso é muito importante. É assim, eu acho que é mais importante estar em terapia, porque às vezes os teus amigos também não têm a consciência, não é? De te ajudarem, porque toda a Vão gente vê o projetar a mundo sua realidade. tal e qual. Nós vemos o mundo como nós somos, não o vemos com clareza. E, portanto, é muito importante nós termos um terapeuta para irmos conversando sobre estas coisas, porque não é? Vocês, terapeutas, têm a capacidade de ver as coisas de uma forma neutra. Mais E, isenta, sim. exatamente, isso é essencial, porque, de facto, isto é um grande perigo. Mas também te digo, quando nós estamos sob o efeito da paixão, cai ao cabo e a trindade que não, Ai, sim. é muito difícil. Ai, sim, sim, sim. Porque nós lá no fundo, aliás, nós no fundo sabemos sempre. O nosso eu superior, voz da consciência, aquilo que quiserem chamar, está sempre aqui em alguma parte da nossa mente ou do nosso ouvido ou do nosso coração a dizer não vás, não faças, olha que não é para ti, olha que não é dessa forma, mas nós, essa paixão acaba por sempre sobrepor-se. Ou então os vícios emocionais. O que é que são vícios emocionais? Os vícios emocionais, as dependências, os vícios emocionais, às vezes a pessoa, imagina, há pessoas que não sabem viver em paz. Até podem ter uma relação saudável, mas elas precisam sentir adrenalina, elas precisam sentir o caos, elas precisam sentir o risco da traição, ou seja, elas estão viciadas nas emoções. Então a relação pode estar estável, elas vão fazer qualquer coisa para sabotar a relação. Vão gerar ali uma reviravolta qualquer para gerar caos, para gerar a discussão, para gerar a discórdia e depois o reatar, fazer as pazes. E são vícios emocionais. Okay. Ou seja, eu preciso sentir emoções, eu preciso sentir adrenalina, eu preciso me sentir estimulado, eu preciso sentir que estou a perder o outro ou que o outro me vai perder. Eu preciso gerar aqui uma série de questões para me alimentar emocionalmente. Okay. Ou seja, eu estou viciada naquelas emoções, na adrenalina, no caos. E a dependência emocional? A dependência emocional tem a ver com eu não consigo fazer sem o outro. Eu não consigo ser sem o outro. Eu só sou contigo. A minha vida não tem função sem ti. Eu não vejo futuro sem ti. Eu não vejo nada sem ti. Tu és a razão do meu viver. Sem ti a minha vida não tem cor, não tem nada. Isso é dependência. Eu dependo de ti para estar feliz, para estar bem, para estar funcional, para poder fazer a minha vida. Isso é muito Sou perigoso. Dependente de ti. Tu és o meu alimento. Sim, sim. Olha que eu tinha uma tia que ela vivia mesmo em função do meu tio. Ela não trabalhava, ela cozinhava àquela hora porque ele vinha almoçar e quando ele vinha do trabalho iam os dois para a horta, de repente ele morre. E ela entra numa depressão. Ela deixou de saber fazer uma panela de arroz. Porque como aquele pilar da vida dela desapareceu, não é? A razão do viver dela desapareceu. Ela perdeu tudo. Perdeu tudo, estás a ver? Devagarinho, claro que se está a reerguer e é uma grande mulher e realmente tem tido uma força muito grande, mas eu olhar para ela eu percebi que nós não podemos realmente viver em função ao outro. Nós temos que ter muita vida própria, não é?
Pronto, Rogériozinho, eu não sei se tu queres acrescentar alguma coisa. Não, eu acho que Dá foi um conselho para as pessoas que estão em relacionamento. acho que foi bastante esclarecedor. O principal conselho é conheçam-se a vocês mesmos antes de quererem desenvolver uma relação saudável. Porque se eu não me conhecer, não souber quem sou, eu nunca vou conseguir reconhecer o outro tal como ele é. Vou estar sempre a projetar a minha realidade, ou aquela que eu idealizo, ou aquela que eu ambiciono, nessa outra pessoa. Portanto, como é que eu posso reconhecer a tua bondade, a tua coragem, a tua alegria e estar bem com isso se eu não reconhecer e não estiver com a minha? Podes crer. Eu vou ou tentar criticar-te, ou tentar mandar-te para baixo, ou até admirar-te porque não consigo, se no lado mais positivo da coisa. Mas se eu não estiver bem comigo, se eu não souber quem sou, eu vou estar sempre a projetar-te, ou a castrar-te, ou a limitar-te. Porquê? Porque tu vais despertar essas dores em mim. Portanto, se Exato. eu não me conheço e não estou bem comigo, eu não vou estar bem ao lado de ninguém. E uma Esse é o coisa que maior eu, conselho. e um conselho que eu também quero dar, eu não sou nenhuma guru, mas acho que Nenhum pela de nós somos, né? experiência que já tive no meu relacionamento de maior idade, de maior. Ai, ajuda-me. Duração. Isso, duração, faltava a palavra certa. Eu acho que é assim, quando nós estamos em dúvida sobre como é que nos devemos comportar com o outro, nós devemos fazer uma inversão de papéis. Ou seja, eu pensar, nesta situação, vamos supor que a outra pessoa sou eu e eu sou outra pessoa. Como é que eu gostaria que agissem comigo? E agir segundo este princípio. Fundamental. Nós não falámos, Exatamente. e vamos aproveitar, sobre as linguagens de Ai, amor, fala, 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 fala. porque isso é uma das principais causas de discórdia que existem nas relações, que é porque tu não fazes isto, ou não és desta forma, ou não és desta maneira, não me amas. Porquê? Porque a minha linguagem de amor, imagina, é dizer que te amo, é presentear-te, ou é cuidar de ti. E se a tua linguagem de amor for diferente, e se tu não fizeres isso para comigo, eu vou achar que tu não me amas. Sim, sim. Porque eu só vejo a minha, eu não reconheço a tua, não é? Então, isso é fundamental, é nós reconhecermos a linguagem de amor da outra pessoa. E perceber que o melhor dela e a forma dela de demonstrar amor é de determinada forma. Seja a cuidar de Exatamente. forma prática, seja a presentear, seja a ter tempo útil. Cada um tem a sua. Isso é essencial para que a relação possa ser saudável. Está-me a vir mais uma pergunta à cabeça. Ainda posso Vamos? fazer só mais uma pergunta. Vamos. E a seguir a esta, se calhar vem mais. Diz-me uma coisa, porquê é que no tempo dos nossos avós as relações duravam para sempre, até que a morte nos separe, e hoje em dia já não é desta forma? Achas que tem a ver com o facto de nós termos liberdade ou com o facto de nós sermos fracos e desistirmos à primeira adversidade? As duas são verdadeiras, Válidas. são válidas. Porquê? Porque hoje em dia, como tu mesma disseste, existe muito mais estímulo, existe muito mais opção, existe muito mais, é tudo muito mais descartável. Portanto, há a primeira dificuldade, se tu não me quiseres, há mais 20 que querem, ou há uma oferta imensa de pessoas, há milhões de pessoas para conhecer, não é? Então, antigamente, como as pessoas viviam mais na sua bolha, não tinham tanto, não havia esta extrapolação tão grande da dimensão do mundo e daquilo que é possível ser atingido, uh, era mais como é que eu posso dizer? Era mais eu e tu, tinha que ser eu e tu, tínhamos que nos resolver, vamos dizer assim. Portanto, existem as relações funcionais, que são aquelas que, e realmente havia sentimento e conexão e venceram as batalhas por mais difíceis que fossem, e existem, infelizmente, aquelas relações que foi pela força da obrigação, é porque um casamento não se desfaz e porque temos que nos aturar, independentemente se há violência, se há falta de respeito, portanto, isso não é de todo aprovável, mas existem muitas relações que houve a resiliência, que houve, no fundo, conseguir superar todas as dificuldades, por mais difíceis que fossem, e continuarem juntos até hoje, porque nós hoje em dia não temos. Não temos Muito, essa. muito pouco. Pois. Temos uma tolerância à frustração, assim, de um grão de areia. À mínima dificuldade, as pessoas saltam Desistem. fora. Pois é, lá está. Eu acho que as redes sociais nesse aspecto são as nossas maiores inimigas e a É. televisão e assim, porque nós achamos mesmo que os outros estão sempre melhor do que nós, quando na realidade ninguém expõe os seus problemas e as suas frustrações. E por isso é que eu te digo, o que não falta por aí são pessoas que se amam e vivem separadas. Isso é Por tão causa do triste. ego, por causa da falta de tolerância à frustração, porque não conseguem dar o braço a torcer, porque preferem seguir em frente e encontrar alguém mais fácil, ou que as aceite, ou que seja mais submisso. Infelizmente é o que mais há. Tu achas que ter um amor é o euro milhões do século?
ter um amor Eu acredito verdadeiro. que sim. Aliás, eu diria que as coisas mais invejadas hoje em dia é uma relação saudável. Muito mais do que dinheiro, muito mais do que status, muito mais do que coisas materiais, é uma relação saudável. Tu vês uma família feliz, uma relação feliz. Acho que isso é a coisa que as pessoas possam mais invejar hoje em Invejar, dia. Porque é a coisa mais difícil, no fundo, de de conquistar. ter, não é? Porque não está no teu alcance só. É Tem que ser isso. duas pessoas a querer a mesma coisa. Tão lindo isso. E portanto, eu sou uma pessoa um bocadinho controladora, sou mesmo, faz parte da minha forma de ser. Eu tenho estado a trabalhar para conseguir Melhorar. ser melhor e de facto é mesmo sobre isso. É tu deixares a outra pessoa ser o que ela realmente veio a este mundo para ser e tu conseguires amá-la dessa forma e tu própria, não é? Conseguires suprir as tuas necessidades tendo em consideração aquilo que aquela pessoa tem de melhor para te dar, mas tu também sendo o pilar que aquela pessoa precisa que tu sejas. E isto, no fundo, no meu ponto de vista, acaba por também ser o amor verdadeiro. É, Né? porque amar o outro nessa sua totalidade inteireza já é uma prova de De amor respeito e de amor, não e de é? amor. Eu aceito como tu Então, és. se existir esse amor e esse respeito, o outro, aquilo que ele nos estiver a dar, também será amor e respeito. Caso não seja, obviamente, cada um segue o seu caminho. Mas não existe outra opção de entrar numa relação se não for assim. Se aquilo que o outro tiver para dar não for aquilo que eu procuro, então cada um segue o seu caminho. Não vale a pena estar a tentar forçar que ele seja aquilo que ele não é, porque nunca vai ser. Ele até pode ser durante um curto espaço de tempo. Em algum momento ele vai voltar à sua natureza e as coisas vão voltar a ser tudo aquilo que era. É verdade. Porque está em esforço. E também é tão lindo quando tu tens alguém que te conhece na tua essência, sabes? Tipo, o prazer de teres alguém que diz assim, tu nem precisas de falar, eu olho para os teus olhos e eu já sei o que tu Consigo estás a ler. sentir. É. Tipo, isto é um prazer, um privilégio, não é? É mesmo lindo. Pronto, Rogério querido, Estivemos aqui neste cenário incrível uma vez mais, da no Poder Família Obra. Feliz, Home Oi, Family, deixa-me tirar a isto para se falar ver bem. de relações, segredos das relações ou dicas, conselhos que possam tornar as vossas relações mais saudáveis. Portanto, acho que é um tema super pertinente. Aliás, eu diria que 80% dos casos de terapia são sobre relações. Portanto, tema mais pertinente do que este não há. E é através das relações que nós também nos encontramos. Por isso... É lindo. E ninguém veio a este mundo para estar sozinho, Rogério. As relações, falámos de relações amorosas, mas nós somos seres sociáveis, não é? E nós precisamos muito uns dos outros até para, lá está, para nos espelharmos nos outros e os outros são uma ferramenta de autoconhecimento. É. E, portanto, quando é ainda para mais numa relação amorosa, que é mesmo tu partilhares a tua intimidade, a tua verdade, mais frutos pode trazer, não é? Portanto, faz todo o sentido que haja muita procura de terapia no sentido das relações. Agradecendo aqui ao Poder Obra por ter cedido o espaço com estas peças decorativas maravilhosas, magníficas, cheias de qualidade. Podes adquirir qualquer um destes artigos que estás a ver aqui no nosso podcast, artigos de muita qualidade que vão trazer à tua casa energia positiva, bom gosto, glamour. Portanto, sigam o Poder Obra e confiem no trabalho da Muguixa e do Samuel, que são profissionais de excelência, e nós agradecemos muito por eles terem cedido o espaço para termos um podcast super interessante e ainda mais bonito. Mais bonito. Por Obrigada. cima do Pingo Doce, na Sertã. Cenários bonitos para conversas bonitas. Isso mesmo. Até à próxima. Beijinho, até à Beijinho. próxima.